Olá, pessoas programadoras. Boa noite, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre os conceitos iniciais de JavaScript. Então, a gente vai falar sobre condições if else, sobre variáveis, sobre operadores lógicos, sobre switch case, sobre tipos de dados e vai ser só. Tudo bem? Eu espero que isso ajude vocês a conseguir entender um pouquinho mais dos conceitos iniciais para vocês começarem a fazer os seus códigos em JavaScript, tá bom? Aqui vocês estão vendo a minha primeira tela e que eu tenho alguns arquivos. Eu vou começar aqui com vocês no seguinte. Vou começar ensinando vocês sobre as questões das variáveis, tá? Vamos lá. No JavaScript, a gente tem três formas de declarar variáveis, mas primeiro eu preciso explicar para vocês o que é uma variável. Vocês têm que imaginar o seguinte. Eu vou abrir o Jamboard, que durante as minhas aulas vai ser um grande auxiliador para mim e para vocês, porque eu vou desenhar enquanto eu ensino. O que é uma variável? Variável é uma caixinha, tá bom? É uma caixinha e você dá um nome para ela, nome, e dentro dessa caixinha você guarda alguma informação. Por exemplo, eu quero guardar a informação número 5051. Eu guardo uma informação dentro de uma variável. Isso é uma variável, é uma caixinha. Eu dou um nome para ela, por exemplo, esse nome pode ser, né? Esse nome pode ser outra coisa. O nome pode ser número 01. O número 01 vale 5051. É uma caixinha que eu dou um nome para ela e eu guardo uma informação dentro, tá bom? Então vamos lá. Como a gente declara variáveis? A gente tem três formas de declarar uma variável. Const, a gente tem let e a gente tem var. Beleza. Como que eu declaro uma variável constante, né? Qual que é a diferença delas? Vamos começar com uma constante. Para você declarar uma variável, você precisa digitar const, por exemplo, pi, pode ser, pi, pi, pode ser assim, pi tudo minúsculo, recebe, não, vou fazer outra, const nome, recebe o nome João. A partir desse momento, a variável nome vale João. Logo, se eu imprimir no console, através do comando do JavaScript console.log e colocar o nome João, eu vou ter como resultado João na minha tela, se eu salvar o código, claro. João, como vocês podem ver aqui embaixo, está escrito João. Isso é a forma com que você cria uma variável, e aqui eu estou usando essa variável. Por exemplo, esse console.log, ele poderia ter sido escrito, por exemplo, console.log Ricardo. Desse jeito, quando eu executar, vai aparecer Ricardo. Ricardo, ele não está sendo armazenado em lugar nenhum. Se eu quiser usar ele em outro lugar, eu não consigo. Eu teria que, por exemplo, se eu quiser escrever console.log bom dia, Ricardo, eu tenho que ficar... Ricardo? Eu tenho que ficar repetindo Ricardo, né? Que é o nome, no caso. O que é a variável? Qual que é a dor que a variável soluciona? Eu crio uma variável, guardo um nome, um valor, enfim. Eu posso usar, por exemplo, imprimir nome e imprimir... Isso vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente, mas, por exemplo, bom dia mais nome. Vocês percebam que eu usei a variável para onde eu quiser que apareça Ricardo, eu uso ela. Agora, quando eu executava lá, Ricardo e bom dia, Ricardo. Essa é a ideia das variáveis, é a dor que elas solucionam, tá bom? Elas armazenam alguma coisa dentro e eu posso utilizar, tá? Mas, vamos lá. Esse primeiro estilo de variável é chamado de constante. Ela chama de constante porque ela é constante. Perceba. Para mim declarar, para mim dizer, para mim criar uma variável, eu preciso usar esses nomes, const, let ou var. Usei const. Quando eu escrevi const nome, eu declarei, eu disse para o meu código, eu falei, agora nome vale Ricardo. Falei para o meu código. Então, a partir desta linha para baixo, nome valerá Ricardo. Por que dessa linha para baixo? Porque o código, ele sempre, o interpretador, enfim, o computador, ele lê, é o robozinho que lê código, ele lê código de cima para baixo.
Ele leu aqui essa linha 1. Comentário, é como se ele não tivesse lido nada. Leu o console nome Ricardo. Agora pro robozinho, nome vale Ricardo. Leu essa linha, não tem nada. Leu o console log nome. Ah, lembrei o que é nome. Nome é Ricardo. Então ele lê de cima pra baixo. O código, ele só sabe. Código é burro. Ele só sabe o que tá na linha que ele tá lendo pra cima. Então quando ele chega nesse console log nome aqui, ó, ele só sabe que ele tá lendo pra cima. Ele lê de cima pra baixo, tá bom? E aí qual que é a ideia da const? Que ela é constante. Por exemplo, nessa linha 2, eu falei nome vale Ricardo. Se eu chegar aqui e fizer nome vale João, por que eu não coloquei const de novo? Porque se eu colocar const de novo, é como se eu chegasse e falasse assim, ó. Nome vale Ricardo. Agora, tem algum lugar lá tá escrito nome que é igual a Ricardo. Eu chego e falo, nome vale João. É como se eu quisesse, por exemplo, ter 2 CPF, sabe? Criar duas coisas iguais. Não tem como você criar duas coisas iguais. Entendeu? Você não pode declarar duas coisas com o mesmo nome. Entendeu? Eu não posso falar que eu sou o rei da França, chega outra pessoa e fala que ele é o rei da França. Não pode. O que eu estou fazendo assim quando eu faço isso aqui? Eu estou falando assim, o rei da França sou eu. Aí passa 10 anos, o rei da França agora é o Luiz Afonso. Eu estou falando que agora nome vale João. Mas por que isso... Vamos ver o que vai acontecer, né? Se eu tentar fazer isso. Vai dar erro. Porque uma constante, ela é feita para ser constante, nunca alterada. Então, meu código me proíbe, ó, assignment to constant variable, me proíbe de mudar uma constante. Uma constante sempre será o valor que eu disse que ela é quando eu declaro ela. Isso é uma constante. Beleza, vocês aprenderam a criar uma constante. Uma constante, uma variável constante, pode ser, por exemplo, constante. Esse sinal de igual, ele não é igual, ele é recebe. Recebe. Recebe, Ricardo. Por exemplo, constante, número, recebe 10. Constante, telefone, recebe um número também, né, gente? Constante, enfim, constante pode guardar qualquer coisa, tá bom? Qualquer dado. Tá bom, João, já entendi que é uma constante, é uma variável que ela nunca muda, eu não posso mudar ela se eu tentar dar problema. E o let? Let, sobrenome, recebe Silva. Se eu imprimir esse sobrenome, e aqui eu vou selecionar esse código e vou clicar em play, você pode ver lá, Silva. Qual que é a diferença da const para let? Que a let, ela pode ser alterada. E vocês me perguntam, eu pergunto a vocês, o que vai ser impresso aqui embaixo? Silva ou Freitas? Freitas. A let, ela pode ser alterada. Então cheguei, falei, ó, sobrenome é Silva. É bom ver você por aqui. Gente, eu cheguei e falei, sobrenome Silva, falei, o sobrenome é Silva. E aí depois eu cheguei e falei, agora o sobrenome é Freitas. Eu redeclarei. Desculpa, eu não redeclarei. Declarar você só declara uma vez. Declaro o sobrenome. Sobrenome vale Silva. E agora sobrenome vale Freitas. O que eu fiz? Eu reatribuí. Agora sobrenome vale Freitas. Tá bom? Essa é reatribuição. Isso é que o let me permite. Aí você me pergunta, tá bom, João, entendi. Mas por que na linha 13 o console log saiu Freitas e não sobrenome? Lembra que eu falei pra vocês que código ele é lido de cima pra baixo? Então imagina que você é um robozinho que lê código. Você tá lendo, imagina que você vai começar a linha 9. Li sobrenome. Ah, sobrenome vale Silva. Guardei da minha memória. Lembra, código é burro? O código não sabe o que tem pra baixo. Ele só sabe a linha que ele tá lendo pra cima. Ah, sobrenome vale Silva. Aí ele desceu de linha. Agora ele quer que o sobrenome vale Freitas. Ele vai pegar Silva, vai jogar no lixo e vai deixar Freitas na memória dele. Vai descer, sobrenome. Ah, lembrei, é Freitas. Entende? Então se eu, por exemplo, colocar um console log aqui, ó. Antes de falar que sobrenome vale Freitas, o que vocês acham que vai rodar? Silva e Freitas. Porque você é o robozinho que lê código. Você tá aqui. Sobrenome. Ó, ele declarou o sobrenome e deu o valor de Silva. Ah, ele me pediu pra imprimir. É Silva. Desceu. Ah, ele jogou... agora ele quer que o sobrenome seja Freitas. Eu pego o Silva, jogo no lixo, guardo Freitas. Ah, ele pediu pra imprimir sobrenome. Ah, sobrenome vale Freitas. O código só sabe o que ele tá lendo.
para cima. Ele chegou aqui, viu que o sobrenomes virou Freitas, então agora o sobrenomes é Freitas, tá bom? E vocês me perguntam, tá bom, João, e o var? Bem, pessoal, se eu rodar esse código aqui, o que vocês imaginam que vai aparecer? 30. Você olha pro de cima, olha pro let, olha pro var, olha pro let. Pô, mas é igual. Sim, o var é igual ao let. Só que ele tem uma pequena diferença que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. O var, ele vaza escopo. Não vou poder demonstrar isso aqui pra vocês, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Mas se lembrem de uma coisa. Nunca usem var. Nunca. A não ser que seja estritamente necessário. O que vocês, como boas pessoas programadoras, vão fazer? Dica minha como programador. Sempre que eu falar variável, vocês vão lembrar de constante. Porque uma constante, ela não vaza escopo e ela é imutável. Ela é sempre uma constante, ela é constante. Se um dia vocês virem que no código de vocês vão precisar reatribuir o valor de uma variável, aí vocês vão lá na constante e trocam para let. Mas eu falei constante, eu falei variável, escreve constante. Falei variável, escreve constante. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Bem, pessoal, esse primeiro vídeo aqui vai ser sobre variáveis. Variáveis é muito simples. Vocês não precisam dificultar nada, tá bom? Não dificultem a vida de vocês. Variável é só isso. Então, quando eu falar, declara uma variável, o que vocês vão fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Exercícios. Declara uma variável e guarda o seu nome para mim. O que vocês vão fazer para mim? Const. Lembra? Falei variável, lembrou de constante. Meu nome, João Ster. Tá bom? Imprime agora o seu nome. Console.log. Meu nome. Por exemplo, vamos dar um outro uso de variável? Eu quero que você guarde uma variável número 1, o valor de 10, e uma variável número 2, o valor de 20. 10, const, número 2, 20. Agora eu quero que você some o número 1 com o número 2. Const, soma, recebe número 1 mais número 2. E eu quero que você imprima para mim essa soma. Se eu executar, vai vir 30, claro. Isso é uma variável. E para isso a gente usa variável. Tá vendo que eu guardei os dois números em duas variáveis e somei eles e guardei uma nova variável. O resultado dessa equação é guardado dentro dessa minha outra variável. Variável serve para guardar dado. Não se preocupem, é só isso. Tá bom, pessoal? Bem, olha só. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender variáveis. É um conceito muito simples, tá bom? Agora os próximos vídeos vão ser das outras coisas. Fechado? Olá, pessoal. Olá, pessoas programadoras, tudo bem? Nesse vídeo eu vou pegar aqui com vocês um outro conteúdo, tá? Mais um. Começou com variáveis, para eu falar para vocês sobre tipos de dados, né? Todos os tipos, inclusive. Vamos lá. Aula passada a gente estava em variáveis, agora eu quero falar de tipos de dados para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é começar explicando para vocês quais os tipos de dados que existem. Existem alguns tipos de dados. Por exemplo, vou escrever aqui enquanto eu falo, tá? Existem, por exemplo, a gente guarda dados dentro de variáveis, tudo bem? Aula passada. Constante. Nome. Um nome, ele é, aqui no nosso mundo real, ele é um texto, né? Aqui, a gente chama de string. Quando está entre aspas, é uma string. Strings podem ser, vou até escrever aqui para você, string. Strings podem ser colocadas dentro de aspas duplas, aspas simples ou crase. Tá bom? Esse aqui é o símbolo da crase. Mais pra frente vocês vão entender o uso da crase, tá? Mas elas podem ser guardadas dentro desses três formas, tá? Aspas duplas, aspas simples ou crase. Um outro tipo de dado é o number. São números. E dentro de números a gente tem dois tipos de números, tá? Eu vou até fazer assim para deixar mais alto. A gente tem os números inteiros e os números de ponto flutuante. Esse nome é muito ruim, mas vocês vão entender.
Números inteiros, como por exemplo, constante número. Um número inteiro é 10, 50, são números inteiros. Números de ponto flutuante, então, por exemplo, 10,52. Então, por exemplo, número 4, 157,88. São, por exemplo, ponto Esse é um número muito grande com muitas casas decimais, tá? Por exemplo, 3 casas decimais. Número muito grande, tá? Números de ponto flutuante são números quebrados. Números inteiros são números inteiros, tá bom? Essa é a classe dos números. Agora a gente tem a classe dos booleanos. O que é um booleano? Booleano, em português, é verdadeiro e falso. Então, constante, V de verdadeiro, a gente tem nos booleanos true e false. Verdadeiro e falso. Ligado e desligado. Positivo e negativo. Tá bom? Esse é um booleano. Um booleano ele pode ser, por exemplo, 1. Constante V2, isso é 0. 1 é positivo, o 0 é negativo. 1 é true, 0 é false. Vocês ficaram confusos. Pô, mas 1 é um número? Sim. 1 é um número e também é um booleano. Mas aí você vai preocupar. Mas e se eu quiser, por exemplo, fazer 1 vezes 1? Vai ser true vezes true? Pois é. Booleanos, eles são usados em estruturas condicionais. A gente vai aprender aqui ainda. Dentro de estrutura condicional, se eu quiser, por exemplo, perguntar se 0, vai ser como se eu tivesse falado se falso, tá? Então 0 vale falso, 1 vale verdadeiro. Não se esquentem com isso, é só para vocês saberem. E na verdade, essa questão de verdadeiro e falso é mais uma característica do que um tipo de dado, tá? Então, por exemplo, 10 é maior do que 20? Não é. Então é falso. É uma característica. Vocês vão entender mais pra frente. Por enquanto, entendo que booleano é true e false. Ok? Suave. Esses são os booleanos. Agora a gente tem os diferentões. Quem são os diferentões? É o undefined e o null. Quem que é o undefined? Undefined significa indefinido. É um tipo indefinido. É tipo assim, não sei. Não sei que tipo é esse. Tá bom? Geralmente vocês vão criar uma constante e colocar undefined dentro dela? Não, geralmente vocês não vão fazer isso. Geralmente quem vai te retornar undefined, por exemplo, se você tenta pegar uma coisa que não existe, aí o código vai te dizer undefined. Não sei o que é isso. Tá bom? E o null significa vazio. Por exemplo, imaginem que eu sou site. Vocês chegam pra mim e me perguntam: site, dentro da sua casa tem uma pessoa chamada Ricardo? Eu vou pegar e vou te devolver null. Vazio. Não tem. Não conheço. Null. Null. Nulo. Vazio. Tá bom? Esses são os dois diferentões. Existem outros tipos primitivos. Existem. Só que a gente não usa muito. Os principais são esses aqui. E aí a gente, como vocês podem ver, né? Constantes. Os tipos de dados a gente guarda dentro de constantes. Por exemplo, o que eu falei na aula passada para vocês? Sempre que vocês declararem a variável, usa constante. Eu usei let ou var aqui em algum momento? Não usei. Sempre constante. Tá? Porque eu não redeclarei nada. Então, ó, tá tranquilo. Esses são os tipos de dados. É só isso. Não criem dificuldade aqui. Tá super tranquilo, tá bom? Eu vou finalizar este vídeo por aqui. Espero que tenha ajudado bastante vocês a entenderem essa questão dos tipos de dados. E agora, no próximo vídeo, eu vou puxar... No próximo vídeo eu vou puxar para vocês... Vou pegar aqui. Eu vou pegar um pouco mais sobre as estruturas condicionais. Se sim e se não. Bem, pessoal, antes de continuar, eu decidi vir aqui e implementar mais um pouco de conhecimento de vocês sobre tipos de dados. Porque existem dois tipos que eu vou abordar aqui que são um pouquinho diferentes.
Eu vou abordar um primeiro mundo dos arrays, super famoso. Vou explicar para vocês o que é um array. Imagina que você tem todos esses números aqui. Número 3, 4 e 5. Não seria muito chato eu escrever uma linha e para cada um, em cada linha eu coloco o número 3, número 4, número 5 para colocar todos eles? Criar todos eles? Seria um saco, né? Por isso que existe o array. Constante. Números recebe, e aí o array é esse colchetes. E aqui dentro eu posso colocar os valores e separá-los por vírgula. 15798.452. Um array ele é feito para aglomerar vários dados. Colocar vários dados em um lugar só. Aí você pergunta, caramba, João, é muito mais fácil, não é, cara? É muito mais fácil do que fazer assim. Mas tipo, tá bom, João, mas e se eu quiser imprimir na tela 10.52, esse primeiro valor aqui? Bem, se fosse desse jeito antigo, você faria console.log número 3. Ia funcionar, né? Vamos até ver aqui. Olha lá. Em um array, o que é um array? Ele é um... Imaginem o seguinte, eu não falei pra vocês que uma constante, né? É uma caixinha que você coloca um valor dentro. Um array é uma caixona que você coloca várias caixinhas dentro, tá? Então, vários dados dentro. Então, por exemplo, 1052, 15788. Pode ter vários tipos. Pode ter um null aqui, pode ter um true de cá, pode ter Ricardo aqui. Pode ter todos os tipos de dados que vocês quiserem aqui dentro. Inclusive um outro array, mas isso é um momento para outro momento, tá? Então vocês podem colocar todos os tipos de dados dentro de um array e ficarem à vontade. Mas, tipo, tá bom, João. Entendi. Volta. Eu posso colocar uma variável dentro de um array, João? Pode. Tá vendo esse, por exemplo, esse nome aqui de cima? O nome é João Pisteiro, é meu nome. Eu posso colocar ele dentro de um array. Se você passar o mouse em cima lá, vale João Pisteiro. Então sim, você pode colocar tudo dentro de um array. Mas, tipo, tá bom, João, entendi. Então volta lá comigo. Como é que eu vou imprimir 10.52? Em um array, você imprime ele da seguinte forma. Quando eu digitar console.log, vamos lá, números. Se eu escrever assim, números, o que vocês acham que vai aparecer no console? O array todo, né? Porque números é o array inteiro. Para você acessar dentro de um array, eu vou ter que fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês começam a contar alguma coisa, começa do 1 ou do 0? Começa do 1, né? Pois é, na programação a gente começa do 0. O primeiro valor é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito. Quantos elementos tiver aqui dentro, cada um vai ter um index, um número para ele, um valor, né? Começa com 0 e vai indo. Então, para mim acessar, por exemplo, 10.52, eu tenho que colocar... Oi, de novo. Eu tenho que colocar essa coisa, os colchetes, tipo o array, e botar 0. Agora o primeiro número vai ser impresso. E se eu quiser o segundo número? 1. Olha lá. Lindo. Isso é um array. A gente guarda dados dentro de um array. Isso é maravilhoso. Tá bom? João, é só isso? Sim, não precisa complicar mais do que isso. É só isso por enquanto. Tranquilo? Suave. Você pergunta, não entendi, João. Agora tem mais um. Objetos. O que são objetos, tá? Objetos. Bem, vou falar aqui com vocês. Um array, por exemplo. Essa primeira posição é 0, depois é 1, depois é 2, né? Tá bom. E objeto? Qual que é a intenção do objeto? Bem, eu vou criar um aqui. Pessoa. O que uma pessoa tem? Pessoa tem nome, CPF e data de nascimento. Em um objeto, eu posso organizar os meus dados. Nome, CPF. Ah, e ele é separado por vírgulas, tá? E data. Eu separo. Aliás, o CPF pode ser número, tá, pessoal? Eu separo por vírgulas, eu coloco os valores assim. Aí você pergunta, o que isso significa, João? Primeiro, um objeto ele é declarado com a chave. Um array é declarado com colchete. Desculpa, é parênteses, sei lá, qual é o nome desse troço quadrado aqui. Um objeto,
A graça dele é que as coisas são organizadas por chave e valor. Chave e valor. Chave e valor. Se eu quiser acessar João Pster, meu nome, o nome dessa pessoa, por exemplo, chave você usa para quê na vida real? Para acessar alguma coisa, não é? Aqui é a mesma coisa. A gente usa a chave para acessar o valor. Isso é a ideia do objeto. Organizamos as coisas aqui, e aí as pessoas usam chaves para acessar os valores. Então, por exemplo, percebam que, por exemplo, o números 1 é meio não intuitivo aqui no array, tá? Não, pô, números 1. Imagina que a gente fez assim, tipo assim, pessoa outra. A gente tá lá, João Pster, número do CPF qualquer, e 15/4/2003. Se eu quisesse acessar, por exemplo, o nome aqui, eu teria que fazer console.log, pessoa outra, 0. Aí se eu ficasse 0, 0, 0. O que é 0? E se eu esquecer o que é 0? E se eu esquecer que o nome tá na primeira posição? Essa é a ideia do array, organizar as coisas. Se eu quiser, com um array, por exemplo, imprimir o nome da pessoa, eu posso fazer o seguinte. Pessoa. E a partir do ponto que... pessoa. A partir do momento que eu digitar um ponto, até o meu editor de código sabe. E ponto pessoa, acessando a chave pessoa, eu consigo pegar o meu nome. Olha lá. Então essa é a ideia do objeto. Organizar com chave valor. Sempre lembra, chave valor, chave valor. Você pergunta, João. Ah, entendi, João. Então, array a gente acessa assim, objeto a gente acessa assim. Sim, meu irmão, certinho. Tem outras formas de acessar o objeto? Tem, vou dar um pitaco aqui com vocês, não precisa preocupar não. Eu posso fazer assim também, ó. Também funciona. Ai, João, me buguei. Relaxa. Usem essa forma aqui, ponto, nome, chave, valor. Depois a gente ensina mais, tá? Então esses são os objetos. Esses são os tipos de dados. Existem outros, mas esses são os que vocês mais vão usar, tá bom? Então vamos lá para o próximo conteúdo. Olá pessoal, agora nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais de complexidade. A gente já falou de tipo de dado, já falou de variável. Agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito interessante, chamada estrutura condicional. Vamos lá. Esse é o vídeo antigo, tipos de dados. Agora vamos falar de condições if e else. Legal, né? O que é uma estrutura condicional? Vou falar em inglês agora com vocês. Isso aqui é uma estrutura condicional. Só que explicar desse jeito é a mesma coisa que falar inglês para brasileiro, né? O que a gente vai fazer? Pessoas, programadores. Eu vou explicar o que é estrutura condicional para vocês. Olhem aqui para mim. Imagina que eu chego em vocês e eu falo assim. Imagina imagina, tá? Só imagina que o seu nome é Gabriela. Chega em você e fala: então, seu nome é Ricardo? Você vai falar não. Isso é uma estrutura condicional. Eu perguntei pra você uma coisa, eu perguntei uma condição pra você, a condição foi: seu nome é Ricardo? E a condição era inválida. Você me disse não. Então como é que a gente faz isso em código? Vamos fazer isso em código. A gente vai guardar aqui o seu nome. Imagina que seu nome é Gabriela, tá? Eu tô usando aspas simples, mas pode ser aspas duplas, tá? E o nome que eu disse foi Ricardo. Ok? Ignora essa coisa. Isso aqui é o meu... Tem que desativar o Copilot. Sai daqui. Vamos lá. Seu nome é Gabriela. E eu perguntei se seu nome era Ricardo. Você disse que não. Como é que isso seria em código? Dentro de você, tá escrito assim. Se alguém chegar em mim e perguntar se o meu nome... Vamos dizer o seguinte. Se o nome que eu disse pra você é diferente do seu nome, você retorna: esse não é meu nome. Dentro de você está escrito: se o nome que alguém me disse é diferente do meu nome, eu vou dizer: esse não é meu nome.
Se alguém chegar em mim e disser nome foi igual ao meu nome, retorno, esse é meu nome. Se alguém chegar em mim com um nome, dizer um nome pra mim, e esse nome for o meu nome, eu vou dizer esse é meu nome. Nesse caso aqui, qual das duas condições vão rodar? Se o seu nome é Gabriela e eu disse que você é Ricardo, se o nome que alguém me disse é diferente do meu nome, isso aqui é diferente, tá? Significado de diferente. Diferente do meu nome, eu vou dizer esse não é meu nome. Então se eu rodar esse código vai aparecer o quê? Vai aparecer grande nada, né? Eu tô usando return. Desculpa por ter usado return aqui com vocês, é um costume meu. Vamos usar console.log. Tá mais pra frente, vocês vão aprender que return esquenta nisso não. Esquenta não, finge que não viu. O que vai retornar? Esse não é meu nome. É claro, né? Porque o nome que eu disse foi Ricardo e o seu é nome, tem nada a ver com o seu. Mas e se eu chegar e te chamar de Gabriela? É o seu nome. Esse é meu nome. Isso é uma estrutura condicional. O que é uma estrutura condicional? Se uma condição faça isso. Você deve estar até bugado. Mas peraí, mas aqui você... Não, peraí. Mas não, peraí. Aqui você botou na mesma linha que... Não, peraí, como assim? Vou ensinar uma coisinha aqui pra vocês. Isso pode ser escrito na mesma linha, tudo na mesma linha, já que eu só tô executando uma função, estou fazendo console log, só executando uma linha de código. Mas pode ser escrito assim, ó, tá? Por que que eu resumi para tudo na mesma linha? Porque vocês conseguem ver que eu abri aqui essas chaves, né? Abri essa chave para falar do if, o que que o if vai fazer? Então, se essa condição for verdadeira, faça isso aqui, né? Se o nome que a pessoa me disse é diferente do meu, eu vou dizer que esse não é meu nome. Mas pode ver que é só uma linha. Então vocês podem aglomerar tudo em uma linha zona só, tá bom? Mas são duas formas de fazer a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Tranquilinho. Então como é que funciona? Se condição, faça isso. Se a condição for verdadeira, aqui dentro você coloca a condição. Então, por exemplo, se o nome que eu disse é o seu nome, então você vai dizer esse é meu nome. Beleza, João, já entendi. Tá. Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Se 10 é maior do que 20, eu vou dizer que 10 é maior que 20. Eu vou perguntar pra vocês, 10 é maior que 20? É não, né? Vamos rodar. Olha lá, apareceu alguma coisa? Eu vou rolar 1 milhão de vezes. Parece nada. Porque 10 não é maior que 20, ué. Mas o if tem um truquezinho. O if tem o else, é o amiguinho dele. O que é o else? Se essa condição for verdadeira, executa isso. O else significa se não, executa isso. Ou seja, se for falsa, executa isso. Console.log 10 não é maior. Então, por exemplo, se eu executar isso aqui, qual que vai ser impresso? É maior ou não? Não, né? 10 não é maior que 20. Então essa é a estrutura condicional. Se essa condição for verdadeira, executa isso. Se não, executa isso aqui embaixo. Tá bom? Se e se não. É muito legal. Tá bom? Isso é uma estrutura condicional. Acabou e ponto final. Tá? Agora eu vou falar um pouco... não precisa complicar mais do que isso. É isso. Você, se condição... Faça isso. E não faça isso. Faça isso. Tá bom? É assim que vocês entendem o JavaScript. Tá bom? É assim que vocês entendem, desculpa, uma condição if else. Tá tudo bem? Agora eu vou falar um pouco de operador lógico. Bem, vamos lá para operadores lógicos. O que são operadores lógicos? A gente tem alguns amiguinhos nossos que são operadores lógicos, tá? Na verdade, existem vários, né? Mas alguns deles são o I, e o I é esse 2E comercial, o OU e o negação. Esse é o I, esse é o OU, esse é o negação. O que significa? Vamos lá.
né? É o seguinte. Esse primeiro operador que é o de... Vamos lá, vamos usar aqui, ó. Vamos imaginar que a constante nome... O seu nome é Gabriela. E o seu sobrenome é Silva. E o nome que eu disse é Ricardo. Sobrenome que eu disse é Pereira. O que são desculpa, os operadores lógicos? Por exemplo, imagina, né? Operadores lógicos geralmente são usados em condições. É aquela coisa do if e do else. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, ó. Se o meu nome é igual ao nome que você me disse e o meu sobrenome é igual ao sobrenome que você me disse, então eu vou dizer console.log você acertou meu nome todo. Se não, vou dizer o quê? Errou feio, errou rude, tá? Se eu rodar esse código, imagina o que vai acontecer. Errou feio, errou rude, porque de fato eu errei o seu nome, o seu sobrenome. Esse é o operador i. Ele faz o quê? Essa condição tem que ser verdadeira e essa condição tem que ser verdadeira. Esse é o operador i. Mais nada. Ele precisa que as duas ou mais, porque pode ter vários i's destacados, sejam verdadeiras. Tudo tem que ser verdadeiro para ele. Essa e essa. Qual que é a diferença do i para o ou? E o ou é como verbo mesmo. Ou. Para o ou, basta que uma condição seja verdadeira e para ele já está tudo bem. Por exemplo, imagina que agora eu coloquei ou. Por exemplo, se eu acertar só o seu primeiro nome e errar o seu sobrenome, você acertou um dos meus nomes. Se eu errar o seu sobrenome, só acertar o seu primeiro nome, o operador ou, para ele tá tudo bem. Olha lá. Você acertou um dos meus nomes, porque para ele basta que uma condição seja verdadeira. Agora eu vou explicar o que é o negação. Na verdade, ele é o inversão. É o seguinte. Imagina que aqui eu tenho que... Vocês lembram do true e do false? True. Né? Console.log. Verdade, bicho. Eu vou executar isso aqui, vai rodar o quê? Vai verdade, bicho. Porque verdadeiro. Lembra do que o if faz? Se aquela condição for verdadeira, execute isso. Se for verdadeiro, execute isso. Verdadeiro, verdadeiro? Óbvio que é verdadeiro. O que é negação? Toda vez que eu boto uma negação antes de alguma coisa, eu tô falando assim, ó. Se chegar verdadeiro, eu troco pra false. Pra falso. Se chegar falso, eu troco pra verdadeiro. Ele fica invertendo as coisas. Inverte. Se chegar 10 é maior do que 20? Não. Eu vou pegar e falar sim. Eu vou inverter as coisas. Então, por exemplo, se eu tentar executar esse código, não vai aparecer nada. Eu inverti. Por exemplo, se eu escrever false agora, ele vai inverter o meu false e vai falar que é verdadeiro. Olha lá. Verdade, bicho. Isso é o que negação faz. Ele inverte as coisas. Chega verdadeiro, vira falso. 10 é maior que 20? Não, obviamente, pela matemática não é. Mas ele vai pegar e falar sim. Ele vai inverter o valor. Tá bom? É assim que ele funciona. E esses são os nossos lindos, maravilhosos, mágicos operadores lógicos. Bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa questão da condição e do if do else. Ali dentro você coloca uma condição e que os operadores lógicos são utilizados nessas construções de condições. Bom? Espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, então um Slack de distância para quem é da Tribe ou quem é que tá no YouTube, apareceu por aqui, quem tá no meu LinkedIn. Vou me chamar aqui nos comentários, tá bom? Escreve aqui o que vocês estão achando, se vocês estão achando bacana, estão achando legal. E, claro, compartilha para mais pessoas poderem aprender. Fechado? Pessoal, hoje eu já vou começar a deixar alguns exercícios com vocês. Eu quero que vocês façam alguns exercícios aqui com os operadores lógicos, tá? O que é que vocês vão fazer? Agora que vocês já entendem se sim, o e, o ou, o inversão e aqui esses operadores, eu quero que vocês façam uma brincadeira aqui com matemática para mim, tá? Qual que vai ser o exercício? Eu vou escrever aqui, exercício. Quero que vocês treinem um pouco essas coisas. Por exemplo,
Brinquem com essa questão das condições de if else. Por exemplo, se... vamos declarar. Primeiro, declara dois números. Número 1 vale 10. Número 2 vale 20. Se o número 1 multiplicado por 2 é igual a 20, número 1 é 10, multiplicado por 2 é 20. Número 1 multiplicado por 2 é 20, então console.log é verdade, tá? Brinquem um pouco com essa questão de matemática, vai imprimir a verdade, que de fato é verdade. Brinquem um pouco com essa questão matemática, com essa questão de construir estruturas, façam perguntas para vocês mesmos, tá bom? E tentem construir um pouco disso, pode brincar com a matemática. E vocês viram que eu usei estrela para multiplicação? Vou passar uma coisa aqui para vocês, mas depois a gente vai entrar. Mais, menos, multiplicação, divisão. Vocês sabem fazer uma matemática básica. Isso aqui é mais, é menos, multiplicação, divisão. Brinquem com isso, de verdade. Pega, brinca. Essa questão de estrutura condicional pode, por exemplo, número 1, que é 10, vezes 2 é igual a 20. E número 2 dividido por 2 seja igual a 10. Por exemplo, vamos ver se isso é verdade. Eu espero que seja, né? Sim, continua sendo verdadeiro, né? O operador i exige que as duas condições sejam verdadeiras. Então brinca um pouco com isso e vocês vão começar a pegar mais essa ideia, tá bom? Por enquanto a gente vai ficando por aqui e o próximo vídeo vai ser da última matéria, chamada Switch Case. Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho de uma outra coisa para vocês chamada Switch Case. É uma coisa bem legal, tá? A gente estava aqui na aula passada. E agora eu vou falar do Switch Case para vocês. O que é o Switch Case? Oh my God. Oh meu Deus. Senhor Jesus. O que é o Switch Case? Switch Case, cara, não tem nada de dificuldade. Posso falar o que é o Switch Case para vocês? Ele é um if else meio enrustido com outra cara. Ele tem outra cara. Ele é um if else, só que de um jeito diferente, tá bom? Eu vou falar pra vocês como é que funciona, tá bom? Imagina aqui que eu tenho uma constante chamada nome e o meu nome agora vai ser João, não quero nem saber. Meu nome é João, tá bom? Melhor, vamos fazer diferente. Constante carro, tá? Carro. Meu carro vai ser da Hyundai. Me desculpa se escrevi errado, eu não sei. Imagina que a gente tem várias marcas de carro. Hyundai, Ford e Tesla. Eu disse que carro vale Hyundai. O que é o Switch Case? Eu vou escrever Switch aqui e vou clicar aqui para vocês darem uma olhada, mas eu vou explicar para vocês. O que é o Switch Case? Switch Case é como se fosse um if, só que com várias comparações. Vou explicar como construir um Switch Case para vocês. A primeira coisa que vocês precisam para construir um Switch Case é digitar switch e colocar o valor da variável que vocês vão querer comparar. Vocês vão entender. Carro. Vocês abram desse jeito. O que é o Switch Case? O case é o seguinte. Caso carro seja Hyundai, então meu carro é rápido. E aí, esse é o primeiro caso. E aí, como por enquanto a gente não tem nenhum outro... Bem, vamos lá. Caso carro, o valor de carro seja Hyundai, meu carro é rápido. Caso carro, de novo, carro, essa variável que eu falei aqui para o switch, seja Ford, console.log, meu carro é forte. Caso carro, de novo, seja Tesla, escrevi caso, case, mas a gente fala caso aqui no português. Console.log, meu carro roda Forza Horizon. GG? Bom, esses são os casos e a gente tem sempre ter um default. Default. Não encontrei
Nada válido. Sim. Coloca esse aqui no chão. Assim, ó. Break. Esse é o nosso querido switch case. Está rodando. E toda vez que vocês construírem um caso, vocês têm que dar break, break, break e pararem. Vamos lá? Vocês têm que fazer um break. Essa é a estrutura. Caso carro seja esse valor, faça isso, estopou. Caso seja isso, faça isso, estopou. Caso seja isso, faça isso, estopou. E o default é quando nenhum dessas condições atende. É tipo válvula de escape. E o default é válvula de escape. Por exemplo, nesse caso, o carro é Hyundai. Se eu der play, vai lá. Meu carro é rápido. Mas e se meu carro for Tesla? Meu carro... Eu tenho que salvar o código, né? Que eu não salvei. Meu carro roda Forza Horizon. Se meu carro for Ford. Meu carro é forte. Mas se meu carro for Fiat. Tem Fiat aqui, pessoal? Não, né? Se liga. Não encontrei nada válido. É uma válvula de escape. Aí você pergunta, é só isso? Sim. Tu não precisa complicar mais que isso, cara. É só. Aí você pergunta, João, eu vou usar muito switch case na minha vida? Quase nunca. Quase nunca. Mas é bom saber, tá bom? Bem, pessoal, esse é o switch case. Agora vocês têm um básico inicial aqui, assim, né? Um conhecimento inicial, tá? Vocês ainda não sabem tudo, mas vocês já têm aqui ó, o comecinho do comecinho. Ó a minha cara ali. O comecinho do comecinho a pegar aqui o JavaScript, tá? Então só vou dar uma recapitulada. Aprendemos variáveis, aprendemos tipos de dados, aprendemos condições if else, operadores lógicos e switch case. Por enquanto, vai ser só isso. Super tranquilo. Tentem, por exemplo, façam outro switch case. Quero que vocês façam para mim, por exemplo, um switch case de comida. Coloca aí só comida boa, tá? Maçã, banana, aveia. E façam aí um switch case. Por exemplo, eu sou maçã, eu sou doce. Banana, tô mole, sei lá. Aveia, eu tenho muitos nutrientes. Façam um switch case desse jeito pra vocês treinarem. Porque programação só se aprende. Aqui, ó, eu dei toda a base pra vocês. Dei toda... Sabe, como é que se fala? Teoria. Programação não se aprende na teoria, se aprende na prática. Então bota a mão na massa e faz. Show? E vai lá, pessoal. Então a gente vai deixar isso aqui por aqui. Esse aqui é o módulo inicial, um começo, tá bom? Esse vídeo vai ser vários vídeos repartidos para que fique bem facinho para vocês, tá bom? E muito obrigado. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. E bebam água, comam frutas e sejam felizes.